A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje, mais uma vez, conta com a participação da nossa imprensa. 2 jornalistas estão aqui nos nossos estúdios para comentar os fatos mais relevantes da atualidade. Todos sabem que essa questão da imprensa é muito importante, mesmo porque o próprio governo aqui e acolá tenta amordaçar um pouco a imprensa, mas sempre há órgãos sérios, órgãos que procuram servir às comunidades e não os interesses pessoais ou grupais. E aqui hoje nós temos a presença de Demontier Fernandes, que representa o Folha da Manhã, um jornal que há mais de 18 anos sai diariamente aqui em nossa cidade. Mas nós temos também a presença do Marcos Tavares, que edita o Alternativo, e o jornal dele também já passou dos 5 anos, já está chegando aos 6 anos, sempre no seu estilo, bastante cáustico, fazendo severas críticas àquilo que o seu ideário mostra que está errado e fazendo colocações também das opiniões da comunidade, daqueles que o procuram para publicar determinadas matérias. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, senhores convidados. Demontier, prazer tê-lo aqui de volta. Marcos Tavares. Luiz Carlos, certamente que o nosso telespectador hoje do Tribuna Livre, ele vai ficar bastante informado, porque nós temos aqui 2 jornalistas que editam jornais. O Demontier é um jornal diário na cidade, comentando os fatos mais importantes da política, da educação, da saúde, enfim, aquilo que é pauta do dia da cidade de Juazeiro do Norte. E o jornal alternativo do Marcos, que é semanal. Semanal, é, Marcos? Mensal. Mas eles vão certamente fazer aqui, de certa forma, um balanço das ações que mais chamaram a atenção nos seus noticiosos, para a gente, com você, telespectador do Tribuna Livre, fazer um programa bem informativo dessa noite. O nosso Tribuna Livre é sempre um oferecimento do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. Na hora de pintar, não esqueça, quem tem realmente as marcas mais famosas e preços competitivos é o Gigante das Tintas. A sua matriz é em Juazeiro, na Rua São Pedro, mas tem filiais em Crato, Brejo Santo e na Avenida Castelo Branco, em Juazeiro, número 2938A. Em 30 segundos estaremos começando o nosso debate. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Meu amigo Demontier Fernandes, muito obrigado por estar presente mais uma vez ao nosso Tribuna Livre. Qual é a manchete do dia do seu jornal? Boa noite. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marcos Tavares. Boa noite, telespectadores. A manchete do Folha da Manhã de hoje trata do desvio de uma verba que se destina exclusivamente ao pagamento de salário dos professores e a manutenção das escolas, e que foi desviado para pagamento de bolsas aos universitários. É uma denúncia que o vereador Roberto Sampaio fez na Câmara de Vereadores ontem e que teve uma repercussão muito grande, porque a gente tem uma aceitação muito grande entre os professores. E eles ficaram até, de certa forma, decepcionados quando viram que a luta muito grande dos professores por o reajuste de salário, ela sempre encontra da parte do poder público municipal aquela história de que não há recursos para poder pagar nem reposição salarial, nem conquistas salariais como aumento, mas aparece agora um desvio de recursos para pagar a bolsa para universitários. Eu não sou contra que o município tenha recursos para pagar bolsa para universitário. Agora, desde que não tire
dos professores. Você, que é um professor, não deixou de ser professor, também deve ter esta mesma opinião que eu tenho. Muito bem, meu caro Marcos Tavares, como você define ou caracteriza um jornal mensal? É uma pauta muito bem pensada? Chega a ser um jornal ideológico ou alternativo ou não, Marcos Tavares? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, telespectador do Juazeiro do Norte. Luiz Carlos, o jornal mensal, ele é um jornal que a gente faz com a pauta trabalhada durante todo o mês. Todo mês, e é um jornal que a gente faz sempre buscando aqueles temas mais enfocados durante o mês. E essa minha última jornal, a edição, nós trouxemos a manchete, parabenizamos os policiais e os bombeiros do estado do Ceará. Aquela grevezinha no começo do ano, em que nós estivemos lá cobrindo, e a luta dos trabalhadores da segurança pública. Eu queria colocar aqui para os dois o seguinte: o que se tem observado com relação à manchete de jornais é que o atrativo, a preferência da grande maioria dos jornais são pelas manchetes bombásticas, essas manchetes assim bem espalhafatosas. E se eu mandasse o Demontier fazer assim, dar um mergulho aí na sua memória de 5 manchetes, as 5 últimas manchetes do seu jornal, certamente que todas elas têm um cunho de denúncia, de irregularidade, de chamar atenção. Certamente o seu também. O que é isso? Isso é a imprensa que tem esse segmento de denuncismo, que gosta da manchete espalhafatosa, ou é o público que gosta da Montier e Marcos? Marcos. Olha, os jornais que são vendidos, eles sempre buscam a manchete espalhafatosa, No meu jornal, eu não busco essa manchete, porque meu jornal, ele é distribuído gratuitamente, Eu trago sempre uma manchete com cuidado de trazer uma manchete que o público leitor possa ler. Nós sabemos que no Brasil nós temos uma grande quantidade de analfabeto funcional, que chamamos, Pessoas que muitas das vezes não entendem até a leitura de um texto. A gente procura fazer uma manchete simples para que as pessoas possam entender. Meu jornal, pelo menos eu faço assim. Mas seu jornal, Marcos, ele tem um viés político, ideológico? Todo jornal tem. Todo jornal, o que diferencia um jornal do outro é o editorial. Quando você lê o editorial do jornal, você já, praticamente, quem é o leitor do jornal, já entende qual é a linha do jornal. Então, meu jornal é um jornal que eu trato de política, é um jornal político, e eu sempre venho dizendo que meu jornal não é imparcial. Meu jornal é um jornal parcial, porque, diferentemente da grande mídia que diz que os jornais, as rádios são imparciais, não são. Cada jornal, cada jornal escrito, ou mesmo rádio-jornal nas rádios, elas têm um editorial e defende também uma política. Então, meu jornal não é diferente. Meu jornal é um jornal que tem caráter de classe, é um jornal que faz caráter de classe, é um jornal que defende a classe trabalhadora, um jornal que eu faço com muita dificuldade, com 4 páginas, e eu tenho que fazer de tudo para colocar naquelas 4 páginas temas importantes. E os temas que eu trago é sempre temas da classe trabalhadora, Muitas vezes perguntam por que eu não dou manchete, eu não faço matérias de inauguração de obra do prefeito, do governador. É porque meu jornal são 4 páginas e eu dedico exclusivamente à classe trabalhadora. No meu caso, eu não faço manchetes espalhafatosas. Eu acho que espalhafatoso é o político de Juazeiro que está no poder e que descumpre aquilo que ele prometeu em palanque, aquilo que ele prometeu em praça pública. Aquele que é um espalhafatoso. Mas como a nossa realidade ela é cruel neste aspecto, a gente vê muito isto na Câmara de Vereadores e vê na Prefeitura, então eu procuro espelhar esta realidade, a crueldade da realidade política de Juazeiro. Não é minha vontade, não é o meu interesse, é que eu, como jornalista, como editor de um jornal, tenho que espelhar esta realidade, tenho que ir a fundo e procurar mostrar como é que se faz a política de Juazeiro no submundo da política, que as pessoas muitas vezes não sabem. Então, não é o jornal que é espalhafatoso.
Espalhafatosa é a classe política que não se preza, que não se dá o respeito e que faz o que está fazendo agora. Se lembra aí das 5 últimas manchetes, seu João? Bom, eu me lembro, puxando pela memória aqui, de uma que tratou da falta do engavetamento dos nomes. O Luiz se lembra disso, da repercussão que teve, do engavetamento dos nomes dos integrantes do Conselho do Fundeb. O que foi que aconteceu? O prefeito engavetou e passou 8 meses sem nomear essas pessoas. Então o Fundeb passou 8 meses sem ser fiscalizado. Sem ser fiscalizado, tá entendendo? Outra foi os 2 milhões de reais que vieram para o início do anel viário, e esse dinheiro foi utilizado, não sei como, só que os 400 ou 300 metros, que era o início do anel viário... O dinheiro foi utilizado e não existe o anel. Pronto, exatamente. A obra não existe. Tanto é que a prefeitura fez um distrato para poder refazer o contrato. Não sei como é que ela vai justificar, tendo ela recebido, no final de dezembro de 2008, esse dinheiro para poder fazer esse trecho inicial do anel viário. Teve também várias outras denúncias se referindo a empresas terceirizadas que receberam muito dinheiro da prefeitura e que a população está cobrando hoje, e os trabalhadores estão reclamando. O salário mínimo que não está sendo pago, lá na carteira é salário mínimo, e devia estar sendo pago, e também a precariedade do trabalho. Os servidores, os trabalhadores dessas empresas, que trabalham em limpeza, em conservação, em tudo aquilo que o município foi buscar, contratando essa mão de obra, eles estão reclamando das condições de trabalho. Então, não é que o jornal seja espalhafatoso. Espalhafatosa é a administração que não cumpre minimamente o respeito para com os trabalhadores. Ô Demontier, a Câmara, ela às vezes pauta uma manchete do seu jornal, ou às vezes o jornal pauta algum pronunciamento de algum dos vereadores? Ou existe alguma reciprocidade? Acontece que às vezes uma matéria do jornal, ela repercute muito na Câmara de Vereadores. E acontece também que uma denúncia ou uma notícia de impacto ali na Câmara, naquele dia que eu presto muita atenção à Câmara de Vereadores, eu sempre compareço às sessões, da terça e da quinta, porque ali está a realidade de um poder. Você foi parlamentar, Vasco, 20 anos e sabe disso. O parlamento é um poder importantíssimo. É verdade. Agora, se as pessoas que estão no parlamento não fazem o parlamento corretamente, o problema é outro. O eleitor, o cidadão de bem deve se preocupar com isso, porque eu me lembro da campanha da taxa de esgoto. Nós fomos para a rua combater a taxa de esgoto, que era muito alta, e ainda é muito alta. E depois as pessoas perguntaram, e como foi isso? Que dia foi que fizeram essa taxa absurda? Porque a imprensa da época não deu o devido destaque à taxa de esgoto, como não deu a devido destaque à taxa de iluminação. Elas passaram na Câmara, essas duas mensagens viraram lei, e depois veio a cobrança terrível nas costas do consumidor, daquele usuário do serviço de energia elétrica ou do serviço de água e esgoto. Então veja bem, é preciso estar atento ao que acontece no parlamento. É papel de qualquer jornal sério fazer isso. Agora, tem jornal que cuida mais de crime, tem jornal que cuida mais de banalidades, tem jornal que cuida especificamente de escândalos entre pessoas, todo tipo de escândalo. De promoção também. Pronto, exatamente. Promover e tem político. outros que se servem apenas para promover as pessoas, para aproveitar a vaidade das pessoas. Não é o nosso caso. Nós cuidamos do dia a dia, da realidade, da crueldade do dia a dia, focando sempre na questão dos governos. O que é que os governos estão fazendo? Porque o grande problema do cidadão hoje é saber o que é que os governos estão fazendo, o que é que eles estão tramando contra a vida do cidadão. Verdade. Em todos os níveis, do municipal, estadual e federal. Nós temos uma visão muito grande do federal e do estadual. Faltava essa visão municipal. É aí onde estão os nossos olhos. Ô Demontier, tem uma questão muito séria com respeito à imprensa, que é muito discutida, por sinal, é o comportamento do editor, o comportamento de um determinado jornal. Nós já vimos jornais aqui em Juazeiro que começou com um determinado comportamento, seguindo uma determinada linha ideológica, aí lá na frente dá uma guinada de 360 graus e passa a defender o que ele condenava, né? O oposto do que ele condenava, como alguns políticos também fazem. E ultimamente faz com mais frequência, né, Luiz? Ultimamente nós estamos vendo outra coisa abominável e que parece que o público ledor ou público ouvinte não está se tocando para isso. Já tem muito executivo e também muito parlamentar
fazendo aquele chamado jornalismo chapa branca. Você não tem a menor dúvida, quando o programa começa, ou quando o panfleto ou o jornal sai na rua, você já sabe que é uma encomenda. Aquilo é feito para agradar alguém que tem dinheiro público pagando aquilo, que é um crime, não devia acontecer isso. Quer dizer, e a tendência disso é piorar, porque a cada dia eu vejo isso. Luiz, Vasques e Marcos, eu vi em abril do ano passado, eu recebi um e-mail lá no jornal, e abri o e-mail. E era uma denúncia do diretório de Juazeiro do Partido dos Trabalhadores, dizendo que um jornal, que eu não vou dizer o nome, que esse jornal estava cobrando 15 mil reais por mês para poder fazer matérias simpáticas para a prefeitura. E se não recebesse, ia continuar numa linha de denúncia de ataques. Algumas semanas depois, o jornal muda de opinião e passa a elogiar. E não houve mais nenhuma denúncia, de maneira nenhuma. Não sei como foi que ficou o caixa da prefeitura. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, o gancho dessa tua fala aí. Vale para os dois, vocês já foram tentados por alguém, por algum grupo político ou por político, ou por alguém que seja, para tomar uma linha diferente da linha dos jornais de vocês? No meu caso, o que eu posso dizer é o seguinte: se você quiser saber qual é o caráter de uma pessoa, dê a ela um veículo de comunicação para essa pessoa dirigir. Você fica sabendo que caráter que essa pessoa tem. Agora, no meu caso, é muito difícil sobreviver em Juazeiro, porque o grande anunciante é a prefeitura. O segundo maior anunciante é a Câmara de Vereadores. Aí eu risquei esses dois anunciantes do meu negócio e fui cuidar só de anúncio pequeno, só de coisa pequena, de coisa quase que nada, um valor muito baixo para poder sobreviver. É como alguém que fosse sobreviver só comendo feijão com farinha. Deixa o churrasco para lá, deixa a pizza, deixa a gordura para lá. Deixa o uísque para lá. Vamos fazer o capitão de feijão com farinha, aquela coisa antiga, e comer. Pronto, exatamente. Aí fui sobreviver em cima disso aí. É difícil? É difícil. Agora, no final, você tem credibilidade. Aquilo que você diz, as pessoas acreditam. E acontece com esses jornais fáceis que ganham muito dinheiro. Não é só jornal, não. Hoje tem uma quantidade de blogs na TV também, na internet fazendo isso. Verdade. Tem programas de TV fazendo também isso. E tem programas de rádio também fazendo também isso. Pois é. Então veja bem. Tem grandes jornais também. Fazendo isso. Então veja bem, é uma questão de opção. É uma questão de caráter, de ideologia e de opção. Agora, quem fizer esta opção... Mas ninguém nunca chegou perto de você, Demontier. Ninguém nunca chegou para mim, para me comprar, nem para me oferecer nenhum tipo de... E para lhe ameaçar? Também nunca recebi ameaça de ninguém. Agora, o que eu sei de ameaça é o seguinte: muitas vezes o sujeito come dinheiro de determinado político, aí é estimulado por outro para ganhar mais e passa a fazer um jogo sujo de um lado para outro. Às vezes essas pessoas levam até uma surra grande, tá entendendo? Às vezes sofrem muito com isso. Agora, aqui isso aí é outra questão. O jornalista já apanhou aqui. Isso aí é outra questão. No caso do Marcos Tavares, eu acho que essa tentativa de coagi-lo a mudar de comportamento também é muito difícil, né, Marcos? Você sempre teve a mesma linha de comportamento, sempre pautou o seu jornalismo, né, numa área muito conhecida de todos. Então fica difícil alguém chegar para você para insinuar que você pode abrandar ou mudar de pensamento. Fica difícil, né? Primeiro, meu jornal nasce devido à necessidade que eu tinha de me expressar. Nós fazíamos, eu e Demontier, juntamente com Santana, com o pessoal do PCdoB, em 2006, aquele movimento da taxa de esgoto, né? E nós sentimos dificuldade de a imprensa muitas das vezes fechando as portas para a gente colocar a pauta que estava sendo discutida naquele momento da taxa de esgoto. Então eu tive que criar o jornal, até eu falando para Demontier deu muita força, é uma pessoa que o jornal alternativo tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora no dia 1º de maio. O Demontier tem muita participação disso, porque foi uma pessoa que me fortaleceu no pensamento de fazer o jornal, né? Então a primeira edição do jornal, ele sai com a matéria, nós conseguimos derrubar por um bom período a taxa de esgoto, né? Então de lá para cá, eu tive um problema com Santana, quando eu fiz uma manchete do jornal
que parece que ele não gostou, que foi, eu fiz uma manchete assim, que eu disse que Santana criava uma mega estrutura política com o dinheiro do povo, que são as 6 subprefeituras que ele criou, né? Que até hoje as pessoas não sabem quem são os 6 subprefeitos. Então, imediatamente, ele entrou com um processo contra mim, pedindo para que o juiz tirasse o jornal de circulação. E o juiz indeferiu o pedido. E lá para cá eu não tive problema com a administração de Santana, não tive nenhum problema com a administração de Raimundão. O jornal também tem várias bandeiras de luta, como eu puxei lá no bairro São Miguel, todo mundo sabe, aquele cruzamento ali perto do Baurelhão, onde tinha um grande paredão construído pelo governo de Carlos Cruz, e nós fizemos uma campanha grande lá, o jornal, eu e o Demontier, nós conseguimos derrubar o paredão na gestão de Raimundo Macedo, né? E agora a minha grande frustração é porque tanto o meu jornal como o jornal do Demontier, desde 2006 que a gente bate nessa tecla sobre a taxa de esgoto, e até hoje nenhum dos governos, nem o Raimundo Macedo, nem o Santana, eles tiveram cuidado para atentar nesse tema, que é grande valia para o Juazeiro, muito importante, porque nós somos uma cidade com 250 mil habitantes, 36 bairros, uma cidade, uma metrópole e uma cidade que não tem saneamento. Nós sabemos que se fala que Juazeiro tem saneamento, mas Juazeiro não tem saneamento, porque o saneamento da Cagese é um saneamento que não existe, né? Só no papel. Agora, Demontier, a respeito, eu queria que você comentasse um fato interessante a respeito desse assunto que o Marcos falou agora, o saneamento. O Joanorte, do J. Alcides, fez um trabalho exemplar. Não sei se você leu, mas um trabalho muito digno, mostrando as cidades brasileiras que se empenharam mais nessa questão do saneamento. E Juazeiro está realmente lá na rabada, lá atrás. Luiz, Vasques e Marcos, eu vi esta matéria lá no Joanorte. E uma excelente matéria, porque ele fez um levantamento com os dados que desmentem aquilo que o poder público informa para a gente. Por exemplo, a cobertura de saneamento de Juazeiro não é aquilo que os governos dizem, é bem menos do que o que eles informam. Está hoje menos de 40%, está entre 30% a 37% a cobertura de saneamento, que eles diziam antes que era 100%, e que não é menos de 30%, é menos de 40%. Depois, como está lá na matéria, com 14 anos, que o município de Juazeiro não investe em saneamento. É verdade. Ô Demontier, um agravante também, que o saneamento já é diminuto, as áreas saneadas são pequenas. E o outro agravante é que onde são saneadas não há interligação das residências do esgoto, isso é outro grande... Não, Vasco, mas o que aconteceu foi o seguinte, o município de Juazeiro fez uma propaganda muito grande sobre saneamento há 20 anos atrás, dizendo o seguinte: nós conseguimos dinheiro e vamos ter uma cidade totalmente saneada. Vai ter um transtorno aí de furar as ruas, você se lembra disso aí? E furaram as ruas e fizeram uma canalização grande, fizeram aquela estação de esgoto no local errado, a estação de tratamento de esgoto, que todo o vento traz o odor para dentro da cidade. E depois que a estação estava pronta, aí foram fazer as ligações. E quando fizeram as ligações, chegou dobrando a conta de água. Aí as pessoas disseram: não, nós não fomos informados disso. Ninguém aqui foi informado de que este saneamento seria o dobro do preço da água. Foi aí que vocês entraram com o jornal. Exatamente. Só que aí a prefeitura e a Cagese voltaram atrás e criaram uma lei absurda, dizendo o seguinte: liga quem quiser, você não é obrigado a ligar não. Aí o que foi que aconteceu? As pessoas desligaram do saneamento. Isso deve ter sido perto da época eleitoral. Perto da época eleitoral. Exatamente. Isso foi coisa Os gestores fazem isso para amenizar e tentar exatamente. Porque isso é um verdadeiro absurdo. Eu queria dizer. Que foi gasto uma fortuna. Exatamente. Gasto milhões de reais. Vocês lembram que esse projeto foi no governo Collor de Mello? Ele esteve em Juazeiro. Foi aquela história do governador. Abril de 91. O governador da época era o Ciro. Era o Ciro. Está superfaturado, não assino coisa nenhuma. Mudaram o projeto. Exatamente. O Ciro prestou um grande problema. O Ciro criou um grande problema para o saneamento do Juazeiro. Eu vou dizer por quê. Demontier sabe. O Ciro, quando adentrou os bairros da periferia, o Ciro viu que o que não tinha condição de implantar. Ligação condominial, todo mundo ligado lá no fundo das casas. Aquela ligação chamada social, que é 100%. O que foi que ele fez? Ele criou
Para baratear os custos. Ele chamou as pessoas do bairro, pessoas que moravam naquele quarteirão, empregou um ou dois e mandou com aquela pessoa que tinha certa influência na sociedade, no seio lá da comunidade, que as pessoas começassem a falar para aqueles moradores que era bom fazer aquilo dali. Então o Ciro conseguiu criar uma desgraça no saneamento de Juazeiro chamado condominial, que é onde ele faz todo o processo de saneamento pelo fundo dos quintais. Quando entope um, entope todos. Então é uma desgraça. Hoje nós temos que abrir. O prefeito que quiser fazer um saneamento do Juazeiro tem que abrir essa caixa preta do saneamento do Juazeiro. Pai Luiz, Vasques e Marcos, eu não tenho dúvida. O grande problema de Juazeiro hoje se chama saneamento. Agora, a questão é o seguinte: os prefeitos não querem investir em saneamento porque diz que é uma obra subterrânea que não dá voto. Eu acho que está errado. Você não tem que fazer as coisas porque dá voto, não dá não. Você tem que fazer o que deve ser feito. Por exemplo, se esta cidade tem hoje 1.500 ruas, 36 bairros, e a gente passa em todas as calçadas, pisando na lama podre, no esgoto podre, isso é uma falta de vergonha e de respeito com a população, com a cidade. Num dia de chuva, no centro da cidade, no coração da cidade, você fica intransitável e você não suporta o odor fétido. E você pode notar que o centro do Juazeiro, ele exala um fedor muito forte. Tem momento, tem tempo de setembro, ele está com uma fedentina horrível. Aqui dali é o seguinte: muitos colocam os dejetos naquele canal feito do governo do Adalto Bezerra. Aquele canal que a canaleta ali da... Uma canaleta. Aquela canaleta foi feita em 76, aquela canaleta, eu fiz filmagem, tem filmado e estou tentando fazer um documentário daquilo tudo. Eu só arranjo dinheiro para fazer um pequeno documentário. Olhe bem, aquela canaleta, as pessoas jogam um dejeto ali, ela vai cair direto no salgadinho. Eu tenho filmagem, tudo, aquele esgoto da boca bem grande. Deixa eu dar uma notícia ruim para Luiz. Você mora na Betolândia, umas chácaras distantes uma da outra. Agora é o seguinte: quando a Betolândia está crescendo muito, quando aquele bairro estiver densamente povoado, você vai ver como é gravíssimo o problema de saneamento. Já é hoje. Imagine daqui a 10, 15 anos. Então Vasques, é uma falta de respeito. Eu vou até usar um termo duro aqui, que talvez o telespectador fique até com raiva de mim. É uma falta de vergonha uma cidade do porto de Juazeiro não ter saneamento básico, não ter isto como prioridade. Se é uma obra enterrada, se não rende voto, não me interessa. A gente tem que lutar para o que é melhor para a cidade, para a coletividade. A cidade é um projeto coletivo, pelo amor de Deus. Não me importa quem seja o próximo prefeito de Juazeiro, que ele tenha vergonha na cara e bote na cabeça dele, na planilha lá de ação, saneamento básico para Juazeiro. Agora, é preciso fazer uma coisa também. A CAGES é detentora do serviço de água e esgoto. Foi dada a CAGES até 2033. Até 2033. A prefeitura vendeu a CAGES. Olha, incrível, né? Não é incrível um negócio desse? Ela foi vender essa titularidade da CAGES. Até 2033. Ela não está investindo em saneamento. Este contrato, que contrato é esse? Ele tem que ser revisto. Claro, tem que ter cláusulas obrigando a investir em saneamento. Lógico, claro. Nós tivemos na Assembleia, parece que em 2008, tivemos na Assembleia. A grande política da CAGES é lucros estonteantes. Né? Todo ano a CAGES bate recorde estonteantes. Então, olha bem, a única estatal que nós temos, né? Estatal, cearense, e todos os governadores, eles têm essa prática de fazer a política do lucro. E nós não temos aqui no Juazeiro, nós não sei se Barbalha tem, uma política com a tarifa para aquelas pessoas de baixa renda. Deixa eu só acrescentar uma informação aqui. Tem uma doença que ela tem como vetor a água, que é a dengue. Como o Juazeiro tem milhares de quilômetros de esgoto podre correndo a céu aberto, olha a dengue de Juazeiro, é a campeã de dengue no Ceará. Outra coisa da minha Com a permissão de vocês, nós vamos chamar agora o intervalo, porque eu já recebi aqui o sinal que está na hora, ok? Mas em 3 minutos a gente está de volta para concluir o nosso programa de hoje, Tribuna Livre, que está falando de assuntos muito pertinentes da vida juazeirense. Até já.
A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. A vida é o presente mais precioso que todos ganhamos, não importa como ela seja. Ninguém quer que ela se apague. Nós entendemos bem o que isso significa. Não deixe a vida desligar, nem por um fio, válvula ou conector. Fazemos manutenção preventiva e corretiva. Diotec. A saúde de seus equipamentos. Domingo tem no Cariri da Sodicap no primeiro sorteio R$3.000. No segundo sorteio uma moto Yamaha Krypton 0 km, uma Yamaha YBR 125 0 km no terceiro sorteio e um Fiat Mini Gol G5 no quarto sorteio. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Adquira já o seu e boa sorte. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. O Demontier Fernandes falou atrás sobre a inoperância ou a quase inexistência dos subprefeitos de Juazeiro. Alguns dias atrás nós encontramos uma equipe fazendo uma pesquisa para um determinado instituto lá pela Avenida Ailton Gomes e depois de responder algumas perguntas nós até sugerimos para elas, coloque mais uma pergunta aí, depois vocês me dão o resultado. Não precisa levar para o instituto absolutamente, só para vocês me passarem uma informação. Qual é, professores? Coloque aí, pergunte às pessoas se eles conhecem o subprefeito dessa região. Resultados, 100% dos entrevistados não conheciam um subprefeito sequer. Sequer. E eu digo mais aos senhores, eles passaram pesquisando nas portas da sede de um subprefeito de Juazeiro. Isso é um absurdo. Na porta do próprio subprefeito? Na sede de um subprefeito. Sim, na sede. Entendeu? Mas Demontier e Marcos, já que nós entramos nessa questão aí, vocês estão marcam colado o dia a dia do Legislativo de Juazeiro do Norte. Vocês estão lá em todas as sessões, vendo o desempenho dos parlamentares. Nós estamos no ano eleitoral, ano de eleição. Qual é a visão que vocês têm assim de uma mudança, de uma transformação, do melhoramento do Legislativo? Ou vocês acham que vai continuar a mesma coisa, não muda quase nada? Como é que vocês veem esse momento aí, Marcos? Olha, ideologicamente, a Câmara de Vereadores hoje, nós não podemos dizer que é zero, né, ideologicamente. O que nós temos lá é posição de cadeiras representadas por empresários, por pessoas de vários segmentos da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui tipo, né? Nós temos hoje na oposição 4 nomes, né? Dos 4 nomes, só um começou na oposição, que foi o Tasso, né? Depois chegou o Gleidson, depois o Antônio e depois o Roberto. O Roberto e o Antônio foram aqueles dois mesmo que no começo do ano fecharam o ginásio municipal. E fizeram toda aquela bagaceira de tirar os feitos. Eles estavam na defesa do fechamento. E nós estávamos lá, eu e Demontier, juntamente com o Tasso Magro, dizendo, não faça isso não. E depois, por briga lá, sei lá, com foco, porque não é ideológica, eles romperam. E também me lembro que o Gleidson Bezerra era um dos caras que pontuava lá a favor do Santana, quando o Tasso Magro fazia intervenção. E de repente, o Gleidson apareceu na oposição. E mais novo agora, estão falando que o Ronas Moto vai passar para a oposição. Então, o que é que eu quero dizer? É que é uma Câmara que não tem uma posição ideológica. Lá é pragmatismo total, e até a gente conversando lá no bate-papo da Câmara, eles falam que o sabor dos ventos agradáveis. É um grande balcão de negócio, ou seja,
Quando se aproxima o ano eleitoral, cada um procura defender o seu. Mas você acredita numa melhora desse ano agora de eleição? Você acha que vai dar uma melhorada, que tem novos nomes aí se dispondo a concorrer com perspectiva de eleição e com perfil ideológico e com perfil ético melhor para melhorar a Câmara, ou você acha que... Ideologicamente, pode até ser que a Câmara venha a mudar muitas figuras que estão lá. Mas a gente sempre vê, eu e Demontier, sempre observa, que quando sai um, vem o outro. No caso, né? Saiu aquele cidadão lá chamado, vereador, o menino, o esposo de Mira, o Ronaldo Couto. O Ronaldo Couto saiu e entrou Mira. Mira praticamente não vai a uma sessão. Mira, a gente tem observado, nós fazemos jornais, Mira só se apresenta na sessão quando é para votar, né? Então, as mudanças são assim, né? Sai um, entra o outro, né? Hoje, a grande liderança do governo de Santana é o Adalto, primeira gestão. Primeiro mandato de Adalto, ele já aparece como liderança do PT. Então, eu acho assim... o partido dele é o PT? Não, o partido dele não é o PSC. Então, o que eu vejo assim, o que eu vejo ali é um grande balcão de negócio. E os partidos, como vários partidos ali são de aluguéis, que a gente chama de aluguéis, aquele partido que não tem controle, no Piauí ele faz uma política de um jeito, no Pernambuco é outra, no Ceará é outra, no Juazeiro é assim, é um grande balcão de negócio. Eu vejo assim, que o Tasso Magno, ele tem cumprido um papel, desde a primeira vez, como vereador, né? Primeira vez em 2000, ele se elegeu e fez a oposição, juntamente com Santana e o professor Fábio. Né? Agora ele volta à Câmara, né? E ele tem uma postura. A mesma postura. Não quero aqui falar do lado ideológico de Tasso. Eu acho que Tasso tem algumas limitações. Tasso é um mandato que tem limitações. Eu quero agora, aproveitar. Dentro que está ali, Tasso e tem postura. Aproveitando esse seu raciocínio aí, mas você acha que isso é falta de partido ou é da própria índole do cidadão que está lá representando o povo? Olha, o mecanismo da política, eu sempre tenho dito que é difícil para os partidos ideológicos. Primeiro começa com aquele mecanismo das coligações. Um partido mas eu vou lhe interromper ainda mais uma vez. Eu vou usar um termo que Demontier usou nesse instante ali, pedir permissão ao telespectador. Isso é questão de ideologia ou é questão de vergonha, de ética, de caráter? Olhe bem, se cobra muito do filiado uma postura ética, mas muitas das vezes que eu estava no PT, me colocaram uma posição que não era ética, então eu tive que romper. Muita gente não rompe. Isso é colocado, é a direção do partido que coloca. Se cobra muito do filiado, e quando o filiado vai se filiar, ele lê o estatuto do partido. Mas nem sempre, porque quando eu li o estatuto do PT, tem dizendo que o partido do PT era um partido socialista. Mas não tem tanta gente que transforma o discurso, né? Que é o discurso progressista, então, para frente. Uma coisa que eu vejo democrata, e quando chega lá não muda o discurso? Muda o discurso. Uma coisa que eu vejo é que nós temos muitos partidos, mas nosso partido não tem solidificação ideológica. O partido do PT... Mas o partido é importante, mas o cidadão que está no partido também é importante. Também. Se ele não for, na acepção da palavra, um cidadão, né, Luiz Carlos? Ele se corrompe facilmente, agora, mesmo que esteja dentro do partido, com a ideologia bastante forte. Meu caro Vasques, me desculpe, mas essa discussão sobre o partido no Brasil é inócua. Absolutamente inócua. Qual é o regime que nós temos hoje no Brasil? Foi criado um sistema de poder que eles chamam de coalizão. Portanto, exige-se da coalizão uma chamada base de apoio, e essa base existe. E em troca, como é que nós vamos garantir essa base de apoio? Bom, aí vem o empreguismo, aí vem tudo que for de ruim, a divisão. Esta semana não, foi ontem ou foi hoje, nós vimos aí uma transição de ministro, um ministro do PT, não era nem ministro, um secretário, né? Um secretário do PT sendo trocado de cargo, porque o PRB do Crivella, lá do Rio de Janeiro, estava exigindo. E como o PT foi com as armas em punho para cima da presidente Dilma Rousseff, aí ela fez uma transição muito romântica, chorou até, elogiou muito o Luiz, que estava saindo, que era secretário do PT, para a entrada do Crivella. Quer dizer,
tem que se submeter a esse tipo de coisa, porque o esquemão não permite. Se você tirar um cargo do PMDB, no outro dia ele está ameaçando votar contra no Congresso. Se você tirar um cargo do PSC, um nanico, sem muita expressão no Congresso, no outro dia ele está ameaçando. Luiz Carlos falou num grande mal que nós estamos vivendo. É o grande política de coalizão. Olha, antigamente quando o PT fazia oposição, você tinha até uma certa disputa. Hoje é absurdamente só de um lado só. Se você chegar na Assembleia, você vê Heitor Ferrer. Heitor Ferrer lá só qualificando o que existe hoje plenário. não é projeto. Se você chegar lá de na Câmara do Juazeiro, são 4, mas se quiser aprovar, aprova. Marcos e Demontier, Luiz Carlos, hoje o que se assiste não é projeto de governo, é projeto de poder. Nós temos exemplos aqui que o povo todo inteiro conhece. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, há um ano atrás, ou mais um pouco de um ano, o que se escutava aqui eram críticas constantes e diárias à postura política do deputado federal Manuel Salviano. Hoje é todo mundo cortejando o deputado Salviano, ninguém critica mais. Pode ser aliado. Está entendendo? Olha, então é projeto de poder, doutor. Não tem uma coisa que eu quero dizer aqui. Quando nós saímos do PT, dizia assim: você não pode fazer oposição ao PT porque vocês estão beneficiando o PSDB. Lembra? Depois chegou o momento de dizer que a gente não poderia fazer oposição porque estaríamos atrasando o Brasil, porque o projeto do PT era um projeto de mudança radical do Brasil. Hoje eu vejo o PSDB sendo cortejado em todo canto. O Salviano, que no partido eu escutava horrores, eu vejo o Santana hoje direto com foto. Eu vi aqui uma foto com o Demontier no jornal. Deixa eu dar outro exemplo. Esses exemplos domésticos que a gente dá aqui é para o pessoal situar. Você vê hoje, o debate político hoje aqui é um debate baixo, denuncista, um está lá denunciando o outro nas emissoras de rádio e jornais em função de quê? Não tem discussão de temas. Não tem discussão, debate de projeto político. Ideológico, é debate de denúncia. E eram aliados na outra eleição. Um elogiando o outro. Então, e o que é que existe? É projeto de poder. Eles querem o poder de qualquer jeito. A política hoje é uma matemática. Você soma 5 do PMDB, soma 2 do PSB, com do PT, está feita a soma, vem a eleição. O jogo é esse. Olha. E a classe trabalhadora nunca teve tão desprotegida, nunca nós tivemos com uma correlação de força tão baixa como nós estamos agora. Olha. E olha bem, que eu quero alertar. Essa eleição de 2012 ela é importante porque ela vai definir muitas coisas para 2014. E vocês, trabalhadores, vocês se alertem, porque vai vir várias mudanças, como reforma trabalhista, sindicatos vão ter direito a fazer mais greve. Olha o que eu estou dizendo. O 13º está quase aniquilado, viu? A partir dessas eleições, na outra, nós vamos ter tudo isso entrando no Congresso e a classe trabalhadora tem que estar alerta. Olha, Vasco, quando os militares tomaram o poder, em 64, o primeiro ato foi aquele que consolidou a Revolução. E logo o ato número 2 foi dissolver todos aqueles partidos da Constituição de 46. Dissolveu tudo e criou 2 partidos. Vocês se lembram. Vocês, pela cara de vocês, pela idade, eu sei que vocês se lembram. Criou a Arena e o MDB. E aí, todo mundo chiava porque dizia que aquilo ali era uma camisa de força, que a estrutura partidária não podia. Os militares foram até duros nesse aspecto aí. Ó, quem está do meu lado e quem está contra. Bom, fizeram logo isso. Depois, quando vem a redemocratização, em 85, mas em 79 logo, eles criaram o pluripartidarismo, logo em 79, criaram mais 5 partidos. É onde vem o PTB, é onde vem o PDT de Brizola e o PT. E quando acontece a redemocratização, disseram, não, rapaz, tem pouco, vamos logo criar partido à vontade. E baixaram o seguinte, com 500 mil assinaturas hoje, se cria um partido político. E um partido político é um grande negócio. Por quê? Porque recebe dinheiro de um fundo, não é isso? Recebe dinheiro de um fundo partidário. E as cúpulas partidárias lá em Brasília vivem numa situação nababesca. Vivem bem com o dinheiro do povo, todas as cúpulas partidárias. O que foi que aconteceu? Chegou a um ponto que hoje a gente tem em ação no país 29 partidos políticos. Tem que aguentar uma coisa dessa? 29 partidos políticos? Aí
este festival de incoerência que nós estamos assistindo. Mas esse festival de incoerência, você diz, é coisa recente. Aí você vai para 200 anos atrás. Aí chega no Brasil, no Império. Os gabinetes caíam e eram recompostos. E o que é que acontecia ali? Só havia dois partidos. O Partido Conservador e o Partido Liberal. Os liberais, quando estavam na oposição, doidos para ir para o poder, tinham uma linguagem que, quando chegavam lá, fazia essa mesma coisa que estão fazendo hoje. Pra você ter uma ideia, os conservadores também. Era tanta incoerência naquele tempo, como hoje, com dois partidos há 200 anos, que os analistas da época diziam, nada, gozando com a cara deles, nada é mais conservador que um liberal na oposição. E nada é mais liberal que um conservador quando está... O liberal, quando está na oposição, o conservador, quando está na oposição, é liberal. E o liberal, quando está no governo, extremamente conservador. Entendeu? Há 200 anos, esse mesmo festival de incoerência que a gente está vendo aqui, já era praticado. Então, eu não sei, a gente precisa trazer para cá um cientista político, um sociólogo, um antropólogo, parece ser uma questão antropológica do Brasil. Mas você tem observado que nesses últimos anos ninguém quer ser oposição mais? Praticamente não existe. Não quer não, ninguém quer ser oposição não. Não, já criaram, o PSD foi criado só para isso, para levar o restinho dos descontentes do PSDB e dos democratas para a base. Porque mesmo na época da ditadura forte, da mão de ferro forte, você via uma oposição, tinha uma oposição que... Não, mas ali foram os militares que forçaram, porque se tivesse deixado, eles faziam como fizeram hoje. Mas hoje, ninguém quer... Ô Vasco, deixa-me colocar um tema local aqui, regional. O prefeito da Barbalha, depois de muita briga lá com os professores daquela cidade dos Verdes Canaviais, ele acabou de surpreendentemente essa semana, concedendo o piso salarial. Então, um professor do município de Barbalha agora, inclusive de forma retroativa, a partir de janeiro, passa a ganhar mais de R$ 1.400, quer dizer, um aumento de 22,5%. Isso é em função de quê? Aí eu pergunto a vocês, como é que vocês veem uma atitude desse tipo? O cara foi duro todo o tempo com os coitados dos professores que fizeram greve e tudo mais. De repente ele concede o benefício, que é lei, e deixa os vizinhos dele numa situação incrível. Deixa eu fazer logo uma análise, depois você faz a sua. Eu acho que é a síndrome do 7 de outubro. É a eleição. Só pode ser a eleição. Agora, aqui no Juazeiro, o prefeito pode até dizer, eu não posso pagar esse 1.451, é demais, esse piso é alto demais. O piso é baixo, né? Porque é piso. Mas o que acontece é o seguinte, é uma questão de prioridade. Ele não paga se não quiser. E eu vou dar um exemplo. Estava toda aquela greve do centenário, ele dizendo que não podia pagar, os professores 2,44% que prometeu não pagou. E aí, é uma questão de prioridade. Todo mundo dizia, não tem uma festa no centenário? Aí trouxeram Ivete Sangalo fez um show, e aquele show custou, ô Miguel, deixa eu dizer aqui, custou R$450 mil. Foi barato. Uma prefeitura que tem R$450 mil para fazer um show para Ivete Sangalo, deve ter dinheiro para pagar o piso dos professores. Mas a educação não é prioridade, né? Esse é que é o grande... O grande cidadão, o eleitor, que hoje... Queira ou não queira, o povo já está mais sabedor das coisas que acontecem na política. Hoje a gente anda na rua, o pessoal diz, olha, a gente já sabe. Quando é o último ano da eleição, começa a trabalhar. Primeira coisa que começa a fazer é capinar os bairros e começar a asfaltar. Isso aí, você vê a propaganda do governo. Eu nunca vi ganhar tanto dinheiro como essa empresa chamada, como é que chama? Coral. A Copa Coral. Coral, né? E essa é a AB. O que é a AB da Monte? Outra coisa. A AB é uma empresa terceirizadora de mão de obra. Ela CPI foi aprovada? Tem. Porque os vereadores disseram lá que ela fez um contrato de 57 milhões com a prefeitura para terceirizar tudo que é de mão de obra. Limpeza pública, conservação, capinação. O cão dos infernos que precisar é com ela. Chama lá e ela faz. A AB resolve tudo. Pronto, ela resolve tudo. A empresa faz tudo. Então, assim, e aí os vereadores estão em cima disso aí, porque o contrato é muito alto e ela já recebeu mais de 10 milhões. Vocês notaram um fato interessante que aconteceu no Brasil? Com a lei, a criação e aprovação da lei da responsabilidade fiscal, ainda no governo Fernando Henrique, todo mundo disse, agora a coisa vai entrar nos eixos, agora é tudo com licitação. Nunca se roubou tanto nesse país como com as tais das licitações. E agora é a ficha. Agora é a ficha limpa. Agora é a ficha limpa. A ficha limpa é a discussão. A grande pergunta é o que falta para se colocar
a lei da ficha limpa. Mas, o Marcos e Demontier, Luiz Carlos, eu acho que é interessante também, porque a gente fica aqui nesse bate-papo descontraído, é claro que você mostra muito mais as coisas negativas. Mas eu queria que Demontier e Marcos aqui citasse alguma coisa positiva, se é que existe, nessa administração atual, Demontier e Marcos. Olha, eu não vou dizer do senhor prefeito. Eu acho que o Juazeiro recebeu uma grande obra. Né? Não quero nem falar na faculdade, que já está bastante. Já vinha de antes. Não quero colocar nenhum hospital, porque o hospital ainda precisa. Fechou. Não, digo o hospital aí, o estadual, né? Eu queria dizer aqui a população do Juazeiro e as pessoas aqui, os debatedores, nós temos uma grande obra aqui que é esse trem. Infelizmente, o trenzinho chama. Estadual. Não, mas é uma. Ele está puxando Só municipal? Não, é uma obra que vem. Eu quero é local. Eu quero local. É uma grande obra. E estadual, eu acho que esse trem não é. Não, eu acho que o trem. Eu vou dizer porque o trem é uma grande obra. Não, mas eu quero municipal. Municipal. Para não dizer que vocês só vêm para cá para Tribuna Livre para falar mal, né, Luiz Carlos? O Santana tem uma obra aí que é aqueles aparelhos que ele bota nas praças, né? É uma coisa que eu vejo as pessoas... as academias, né? Populares. As pessoas estão usando, estão fazendo culpa. Apesar dele ter feito aquela bagaceira ali na rua, na praça do Giradouro, quando ele colocou um piso liso danado, que as pessoas ficaram até impossibilitadas, em momento de chuva, fazer o seu Cooper, mas eu tenho notado que aqueles aparelhozinhos colocados nas praças, as pessoas ocupam, faz seu exercíciozinho. Demontier, você barata, vê o que assim, Demontier? Né? Não, eu acho, voltando à questão do trem, eu acho o seguinte, esse projeto do trem, ele é um projeto importantíssimo para Juazeiro, para agora e para o futuro. Agora, precisa fazer o seguinte, tinha uma previsão de uma estação para a Rua São Pedro, que eu achava que era mais importante, não fizeram a estação da Rua São Pedro. E aí, o trem, ele tem que correr dos bairros populares para o centro, para levar as pessoas para trabalhar e de volta para casa. Então, está faltando a Prefeitura de Juazeiro chegar ao governo do Estado, né? E convencê-lo a estender a linha até o aeroporto. Por quê? Tem a Vila São Francisco, que é muito populosa, e tem uma necessidade ali do aeroporto mesmo. Você chega no aeroporto, todo aeroporto de cidade importante que você chega, tem uma linha do metrô para você se deslocar até o centro. Mas diga uma coisa positiva da administração? Não, eu também acredito que essa academia popular foi a grande obra da administração de Raimundo, não. Santana. Manuel Raimundo Santana foi a academia popular, foi uma grande obra. Agora eu quero que você me diga o maior absurdo que você entende que aconteceu nessa administração e você. Silvio Rui. Ele ampliou demais tudo que preconizava o PT contra as terceirizações e privatizações. O Silvio Rui, no governo de Santana, se tornou grande nome. É o dono da cidade, né? É o dono da cidade, é o cara que manda. Até por sinal, o Demontier fez uma manchete do jornal. O que aconteceu também no Canal Esterito, o que aconteceu ali com aquele mercado Teófilo Machado, onde tem uma planta lá, original, e o Silvio Rui disse, não faça assim não, faça do jeito que eu quero. Era uma praça, e ele hoje está fazendo um monte de barraco lá, fazendo um monte de ponte, porque ele quer dinheiro, né? Então o grande mal da administração de Santana foi ampliar a participação do Mas eu quero fazer uma ressalva, veja bem. Pegaram e entregaram a Silvio Rui os mercados, entregaram o frigorífico, entregaram tudo, agora o canal do Estelito, entregaram tudo a Silvio Rui. Agora, Silvio Rui em Juazeiro, ele tem um pai e uma mãe. Tem um pai e uma mãe. Eu não tenho dúvida que a mãe é Santana, que deu, a mãe boa, aquela mãezona, que deu tudo a Silvio Rui. Mas o pai é Raimundão, que foi quem trouxe Silvio Rui para cá. Quer dizer que ele é fruto dessa... Ele nasceu dessa concepção. Foi esses dois que geraram aquele mastodonte, aquela figura, tá entendendo? Vamos ver se você tem coragem de ser sincero e responder essa para os nossos telespectadores. Vocês acham que no meio de uma coisa tão escusa como essa do Silvio Rui, vocês acham que há possibilidade de haver um caixa 2 rolando aí para jogar dinheiro nas campanhas do PT? Luiz, eu tenho 54 anos. Tem não, Demontier? Tenho 54 anos. A minha idade. Tem coisa que eu digo, não vai acontecer não. Mas quando eu abro os olhos no outro dia, tem acontecido. Eu não desconfio mais de nada. Tudo que é possível, né? Tudo é possível. O impossível agora é possível. Depois do que aconteceu, inclusive, com o Poder Judiciário, alguns casos com o Poder Judiciário, onde o CNJ
foi reprimido e depois decidiram que ele pode sim continuar investigando juízes e desembargadores, finalmente. Mas o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aqui aos dois convidados, mas citar quem ligou: o Cícero Fernandes, que sempre faz, o Expedito lá do centro, o Emanuel do bairro Salesiano e Dona Socorro Lacerda do São José. São perguntas também do Luiz Grangeiro, são perguntas que realmente ao longo do debate, se vocês prestaram atenção, foram respondidas. E como não há tempo para a gente refazer todas as perguntas, nós deixamos o agradecimento aos senhores e aos nossos convidados. Muito obrigado, Demontier. Muito obrigado, Marcos Tavares. Obrigado, Luiz. Eu espero que este programa tenha contribuído para que as pessoas de Juazeiro entendam o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, o que está acontecendo na Prefeitura, e que elas abram os olhos para a gente poder cuidar mais da cidade, prestar atenção no que está acontecendo na cidade e cobrar mais dos governantes que eles tenham respeito pela população e uma vez no poder, eles cumpram aquilo que prometeram lá na praça pública. Marcos, boa noite. Obrigado pelo convite e queria alertar também ao cidadão juazeirense, ao eleitor, cuidado com essa polarização entre o criador e a criatura, entre Santana e Raimundão. Não vamos deixar enganar. Pelo amor de Deus, a gente ainda engolir uma eleição para 2012, que a disputa vai ficar entre Raimundão e Santana. Juazeiro não aguenta mais isso. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectador. Agradecer aos senhores. Ficavam nos cobrando aqui a presença de Demontier. Eu sei que fez por muito tempo aqui, na sexta-feira, o debate conosco. E para satisfação do nosso telespectador, esteve aqui o Demontier juntamente com o Marcos. Obrigado a todos e obrigado ao nosso telespectador. Boa noite e um bom fim de semana. A partir de segunda-feira próxima, nós vamos lançar um quadro novo neste programa. Todo mês nós vamos fazer um programa que se intitula Tal Pai, Tal Filho. Nós vamos mostrar uma figura ilustre da cidade, um empresário, um médico ilustre, uma figura que venceu na vida e que fez com que um herdeiro seu, um filho ou uma filha, seguiu os mesmos passos e já está comprovadamente nivelado ao pai. Nós vamos começar com uma dupla muito interessante na próxima segunda-feira, mas não vamos declinar os nomes. Fiquem conosco na próxima segunda-feira. Boa noite e bom final de semana. Boa noite.